Capítulo 4. O sangue que verteu do rosto de Jesus. Imagem. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, pois o Senhor Deus me ajuda. Portanto, não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Isaías, capítulo 50, versículos 6 e 7. Como pasmaram muito as vistas dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Assim, ele espantará muitas nações. Por causa deles, reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Isaías, capítulo 52, versículos 14 e 15. Contexto. Jesus derramou o sangue que saiu do seu rosto quando os soldados o feriram e arrancaram a sua barba. Propósito. Jesus derramou o sangue do seu rosto para restaurar a imagem de Deus em nossas vidas e para que possamos alcançar a muitos com o Evangelho. Aplicação. Quando nos sintamos rejeitados, com baixa autoestima, problemas de identidade, etc. Quando as pessoas estão fechadas para receber o Evangelho. Benefício: restaurar a imagem de Deus em nossas vidas, ter uma identidade correta, nos sentirmos aceitos e etc. Que o véu caia das pessoas e que sejam alcançadas pelo Evangelho. Dove é uma companhia que se dedica a comercializar produtos de cuidado pessoal. Cuidado com a pele, cuidado do cabelo, cremes corporais. Sua missão tem sido ressaltar que a beleza não se define pelos fatores externos nem pelos fatores sociais. Para um projeto social que fizeram, contrataram um artista desenhista do FBI. O trabalho diário deste homem era desenhar com exatidão uma pessoa, tendo como único ponto de referência a descrição de alguma testemunha. Desta vez, a companhia Dove o contratou para que desenhasse diferentes mulheres sem vê-las fisicamente. Elas entravam num quarto solitário que tinha um microfone e o artista estava do outro lado, onde só escutava o áudio. Para poder desenhá-las, o artista tinha que perguntar coisas como: conte-me um pouco sobre você. Como é o seu cabelo? E os seus olhos? Como define a expressão do seu rosto? Etc. O objetivo desta primeira etapa era reunir informação suficiente para poder construir um desenho exato. A segunda etapa consistia em pedir que a outra pessoa que descrevesse a mulher que o artista havia entrevistado e desenhado previamente. Ao final do projeto, cada mulher obtinha 2 desenhos de si mesma, um que correspondia à descrição que ela havia dado e outro que correspondia à descrição que outro alguém havia dado dela. O interessante do resultado é que o desenho da descrição própria sempre oferecia uma imagem um pouco desfigurada, com características exageradas ou bruscas, enquanto a descrição feita pela outra pessoa era a mais precisa e harmônica. Todas as mulheres ficaram surpreendidas ao descobrir como outras pessoas viam nelas uma beleza especial que elas mesmas não reconheciam. Ocorre o mesmo com muitas pessoas. A imagem que elas têm de si mesmas não está alinhada com a realidade. Jesus ofereceu seu rosto e derramou seu sangue para que todos nós possamos refletir a imagem de Deus. A obra-prima de Deus. Pois somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, a fim de que façamos as coisas boas que antes preparou para nós. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deus se caracteriza por ser criativo. Cada detalhe da criação nos deixa ver que sua visão é muito mais ampla que a nossa. Por meio de sua palavra, criou uma linda morada, criou todos os animais da terra, do mar e pôs cada detalhe para adornar o lugar. Mas com o homem foi especialmente cuidadoso, pois era sua obra-prima. O oleiro divino pôs todo o esmero em cada detalhe para que tudo fosse perfeito. É importante entender que a palavra hebraica para Deus é Elohim.
nome que está no plural. Isso nos deixa ver que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao criar o homem, os três estavam trabalhando em equipe. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Com este verso, podemos entender que somos a obra-prima de Deus, pois Deus modelou sua própria imagem e semelhança em nós. A imagem representa a parte interna. Isso significa que o homem foi criado para refletir a totalidade do caráter de Deus. Você consegue dimensionar isso? O que você é por dentro e por fora é um reflexo do ser mais maravilhoso de todo o universo. Uma imagem desfigurada. Quando sua criação estava terminada, Deus ansiava algo mais: poder ter comunhão íntima com o homem. Mas isto deveria ser algo voluntário, pois o Senhor não estava buscando servos sem vontade própria, mas pessoas que estivessem dispostas a amá-lo. Foi por isso que Deus implementou o primeiro casal no Éden e disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Através dessa simples instrução, o Senhor podia saber se sua criação o respeitaria, o amaria ou ainda buscaria fazer sua própria vontade. Lembre-se do que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João, capítulo 14, versículo 23. Todos nós conhecemos o desfecho da história. O homem buscou seus próprios caminhos e abriu a porta do pecado e da maldição. Desafortunadamente, isso nos trouxe trágicas consequências. Devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus 3 vezes santo, de modo que não pode haver nenhuma comunhão com o pecado. O pecado e Deus são incompatíveis. Portanto, quando o homem caiu, permitiu que o pecado desfigurasse a imagem e semelhança de Deus em sua vida. Adão, o primeiro homem, a imagem correta. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 até o 49. Como mencionei anteriormente, a parte espiritual de Adão morreu por causa do pecado, mas agora gostaria de compartilhar o que isso significou para a imagem do homem. Quando Deus criou Adão, lhe deu um DNA puro, sem contaminação, que colocava o homem em um status superior a qualquer outra criatura do universo. Mas o pecado contaminou seu sangue e isso lhe alterou seu código genético. Adão deixou de ser autoridade e se converteu a escravo. Isso significa que por causa do pecado todos nós carregamos uma imagem incorreta que não é a imagem do nosso Deus, mas a imagem do pecado. Essa imagem incorreta se estendeu por toda a geração de Adão até a vinda de Jesus. Jesus, o segundo homem, a imagem de Deus. Para redimir toda a raça humana da contaminação do pecado, era necessário que viesse o segundo homem, mas este não deveria vir da mesma linha genealógica do primeiro, porque traria sua imagem incorreta. É por isso que o segundo homem veio do céu, gerado pelo Espírito Santo, por sua morte e sua ressurreição. Jesus se converteu no segundo homem, que tem um novo código genético, sem mancha. Ele abriu um novo caminho para todos nós, uma nova linhagem, um sangue sem contaminação e a oportunidade de recuperar a imagem de Deus em nós. As mentiras do adversário. Muitas pessoas enfrentam fortes problemas com sua imagem. Mas isso é simplesmente o produto do adversário que sempre tenta distorcer nossa imagem com mentiras, sussurra nos criticando nossa aparência, nossas habilidades, nos lembra dos nossos erros e semeia desconfiança em nossos corações.
É muito importante lembrar que o inimigo opera com muita astúcia, de modo que, para camuflar suas mentiras, fala em primeira pessoa para nos fazer crer que esses pensamentos provêm de nós mesmos. Todos os conflitos do homem se originam na mente. Ali, o inimigo põe esses pequenos pensamentos que se parecem com sementes inofensivas, mas que são carregadas de um veneno mortal. Quando aceitamos esses pensamentos, esse veneno começa a percorrer nosso ser até destruir completamente nossa imagem. O resultado disso é que a nossa relação com Deus esfria até que nos afastamos definitivamente dele. Quando você escutar um pensamento desse tipo na sua cabeça, aprenda a reconhecer que se trata de uma mentira do inimigo e não creia nele e nem permita que essa ideia passeie por sua cabeça. Esses pensamentos são a expressão do inimigo frustrado que trata de projetar sua frustração nos outros, mas você é a obra-prima de Deus. Gostaria de compartilhar algo que aconteceu há alguns meses. Minha esposa estava aconselhando uma jovem e me pediu o favor de ministrar em sua vida. Fiquei observando-a e percebi as lutas que essa jovem sofria internamente. Olhando-a fixamente, lhe disse: Satanás tem lutado contigo por muitos anos para deteriorar sua imagem e para que você se veja horrível, e você acreditou tanto que chegou a se odiar. Inclusive, quando recebe um elogio, você pensa que é só hipocrisia, mentira, porque pensa que não tem nenhum valor e que só dizem para não lhe fazerem mal. À medida que eu dizia isso a ela, seus olhos se abriam com uma expressão de surpresa, como se estivesse pensando: como você sabe disso? Expliquei a ela como o inimigo trabalha nas mentes das pessoas e lhe disse: você nunca poderá ter uma imagem correta de Deus enquanto não restaurar dentro de você sua própria imagem. Ela me respondeu: mas eu quero sim agradar a Deus. Sim, mas enquanto se odiar, será impossível restaurar a imagem de Deus em você. Então acrescentei: você sabe como se deteriora a imagem de uma pessoa? Não é questão do que acontece hoje. Tudo começa na infância, desde seus primeiros anos de vida. Então ela me perguntou: o que tenho que fazer para mudar? Primeiro você deve entender que seu verdadeiro pai é Deus e ele é bom e nada mal poderá vir dele. Ela me interrompeu dizendo: eu tenho muito medo do meu pai. Só de pensar nele me espanto. Sei que ele me ama, mas ao mesmo tempo me maltrata muito. Inclusive me lembro de uma vez que ele me bateu e me maltratou por chegar tarde em casa. Eu o amo, mas tenho a pior imagem dele. Finalmente orei por ela e pôde perdoar. Não só a sua família, como também as pessoas mais próximas a ela que a haviam ofendido. Meses depois, nos disse que seu lar havia mudado. Deus restaurou a relação dela com seu pai e agora gostava de estar em sua casa e com sua família. Abriu também sua própria empresa e a mão do Senhor a tem ajudado em tudo. Esta é a consequência de ter uma imagem correta. Como Deus me vê? Vamos refletir sobre a vida de Jó? O que Deus pensava sobre ele? O Senhor expressou o que pensava quando o adversário acusava o patriarca. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, varão perfeito e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. A primeira coisa que Deus ressalta em Jó é que ele era um varão perfeito. Que revelação tão poderosa! Ainda que Jó tivesse muitas coisas para corrigir em sua vida, o Senhor não se concentrou em suas debilidades, mas o descreveu com fé, amor e graça. Você pode perceber a diferença entre a voz de Deus e a voz do adversário? O inimigo fala com violência, mentira e acusação, enquanto o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo que conforta o nosso espírito. Imagine o que Jó teria sentido se pudesse ter escutado o que Deus pensava sobre ele. Devemos entender que quando Deus nos olha, ele não vê as nossas falhas, mas vê o propósito para o qual fomos criados. Podemos dizer que Deus vê seu amado Filho Jesus refletido em cada um de nós. Essa é a nossa verdadeira imagem. Como devo me ver? Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Os pensamentos de Deus jamais nos levarão à destruição, mas sempre estarão dirigidos à prosperidade e plenitude. Para podermos ter uma correta relação com Deus, é necessário restaurar a nossa imagem. Se odiamos o que vemos, se a nossa autoestima não é correta ou se dentro de nós há um sentimento de rejeição,
não podemos agradar a Deus. Para ter uma imagem correta, é indispensável estar conectados à palavra de Deus, já que essa é como o espelho que nos ajuda a entender quem somos e como ser aceitos em Cristo. Sua palavra é a única verdade que define as nossas vidas. Nela encontramos o amor e o plano que Deus tem para cada um de nós. A próxima vez que algum pensamento incorreto vier a questionar a sua imagem, pare para pensar: o que a Bíblia diz sobre mim? Tenho certeza que isso mudará totalmente sua maneira de pensar e trará a proteção que sua mente necessita para se defender dos dardos do inimigo. Devemos entender que Jesus permitiu que seu rosto fosse desfigurado para que nós pudéssemos receber a imagem correta e superar todo o problema de autoestima ou rejeição. O Filho de Deus ofereceu sua imagem para recuperar a nossa. Quando nos apropriamos do que Jesus fez por nós, nosso conceito pessoal necessita mudar drasticamente. Nossas ideias sobre nós mesmos devem estar livres de todo negativismo, de toda culpa e cheias do amor de Deus. Se você tem batalhado com esses pensamentos que criticam a sua imagem, ou se talvez nunca se sentiu aceito ou valioso, quero convidá-lo para que ore usando esse derramamento. Apenas uma gota deste sangue absorverá toda a imagem incorreta, destruindo-a na cruz, e em troca lhe dará a imagem de Cristo. Todos esses pensamentos de acusação ficarão tão longe de você que nem sequer se lembrará deles. Quando você aplicar este sangue, poderá se enxergar como Deus o vê e se sentir como um filho amado. Isso trará libertação à sua vida e lhe permitirá enfrentar os desafios diários com a plena convicção de que você é obra-prima de Deus. O sangue que alcança o mundo. Quantas vezes tentamos levar o Evangelho a pessoas que estão tão endurecidas que nem sequer se comovem? Muitos crentes desanimam quando veem que a sua pregação não é efetiva, mas devemos entender que a razão para isso aconteça é espiritual. O apóstolo Paulo disse: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Note que o versículo menciona especificamente que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas para que não possam ver a luz nem a glória do Evangelho. Mas ainda há algo mais interessante. O versículo termina dizendo que Cristo é a imagem de Deus, nos fazendo entender que o inimigo pôs um véu nas pessoas para que não possam ver a imagem de Cristo no Evangelho. E é por isso que muitos não se interessam pela mensagem da salvação. Então, como podemos tirar esse véu para que as pessoas possam ser impactadas pela pregação? O profeta Isaías nos dá a resposta. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era dos filhos dos homens. Assim, ele espantará muitas nações por causa dele. Reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Isaías, capítulo 52, versículo 14 e 15. Por meio da revelação, o profeta pôde ver como o rosto desfigurado de Jesus assombrou as nações e os reis, de tal maneira que fecharam a sua boca ao vê-lo. Devemos entender que este fechar a boca é uma expressão absoluta de espanto. Mas o que é que lhes produz tanto espanto? Que através do seu rosto desfigurado puderam ver o que nunca lhes foi anunciado e entender o que jamais haviam ouvido, ou seja, o Evangelho. Quando o inimigo atacou o rosto de Jesus para desfigurá-lo, creu que estava destruindo para sempre a imagem de Deus, mas não se deu conta que nesse sangue que foi derramado do seu rosto estava contido todo o poder para alcançar o mundo com a imagem de Cristo. Apenas uma gota do sangue que foi derramado do rosto de Jesus, quando arrancaram sua barba, tem o poder de destruir todo o véu que há sobre as pessoas, para que sejam impactadas e intimidadas pelo Evangelho. Note outra coisa mais. O versículo nos fala de nações e reis, nos dando a entender o verdadeiro alcance deste derramamento. Não é somente para que uma ou duas pessoas sejam salvas, mas para impactar nações inteiras. Quando menciona reis, refere-se a pessoas de grande influência, que ao receber o Evangelho poderão influenciar a muitos e abrir portas de bênçãos para a igreja. Pessoalmente, creio que estamos em um tempo da graça que podemos impactar a muitos com a nossa pregação.
Se você se sentia desanimado ou frustrado porque sua pregação não está sendo efetiva, o convido a que aplique uma gota deste sangue para que todo o véu seja retirado e para que todos possam ver Jesus através de sua vida. Um testemunho de poder. Algumas pessoas não se dão conta de que a imagem que temos de nós mesmos dá prosseguimento a todo o desenvolvimento de nossas vidas. Se você se vê como um fracassado, isso é o que alcançará em sua vida. Mas se você se vê como um filho de Deus, então poderá desfrutar de todas as suas bênçãos. Há algum tempo me encontrei com uma jovem equatoriana de ascendência indígena que me disse o seguinte testemunho: a transformação de Josefina. Ao chegar a Bogotá, a vida não era tão fácil para mim, pois tive que enfrentar a discriminação de alguns junto com a forte solidão que me acompanhava. Meu trabalho sempre foi artesanato, fabricar vestes típicas e vendê-las nas ruas. Eu havia caído em uma onda de depressão e pensei que o melhor era acabar com a minha vida. Tinha tantas dívidas que isso me afetou emocionalmente e me levou à beira do abismo. Em meio ao meu desespero, comecei a escrever uma carta de despedida, dando instruções a uma irmã sobre o que fazer com as coisas que eu deixava. Meu plano era me suicidar depois de escrever aquela carta. Havia finalizado e decidi dar uma última olhada à minha volta para me despedir de tudo. Nesse momento, um jovem passava apressado, correndo e olhando o relógio. Algo caiu no chão e eu gritei: Ei, rapaz, deixa eu cair algo. Agitado, me agradeceu. O que é? Perguntei a ele e ele me respondeu: uma Bíblia. Algo me encheu de curiosidade, pois havia escutado sobre a Bíblia. Do que fala? Não sei por que perguntei isso. Talvez no fundo de minha alma estivesse buscando uma saída. O jovem, de maneira educada, tratou de diminuir sua pressa e disse: fala de Jesus. Você o conhece? Não, respondi. Aquele jovem era líder da igreja do pastor César. Perguntei a ele: como posso conhecer Jesus? Com um pouco de dúvida, me convidou a uma reunião de líderes que se realizava nesse dia, para a qual estava atrasado. Aceitei, peguei minhas coisas e fui com ele. É curioso, pois minha primeira experiência com Jesus foi numa reunião de líderes. Nesse dia, fizeram um convite para um encontro, eu me inscrevi. Sentia uma paz estranha naquela reunião. Fui ao encontro com dúvidas e medos, mas na última palavra, um dos palestrantes falou sobre o amor paternal de Deus e que ele não discrimina ninguém. Isso me quebrantou. Pude conhecer a meu Pai, Deus, e tive a certeza de que também me amava. Compartilhei minha experiência com um amigo da minha comunidade, falando-lhe sobre a maneira como Deus me havia restaurado. Com o passar do tempo, me tornei líder de célula e, pouco a pouco, mais jovens indígenas quiseram experimentar seu encontro com Jesus. Hoje em dia, mais de 1.000 jovens indígenas tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo como seu Salvador. Um deles se tornou pastor de jovens de sua comunidade em Otavalo, Equador, onde conta com 500 fiéis. Jesus não só salvou a minha vida, como também me deu vitória sobre as minhas dívidas e tem abençoado grandemente meu negócio, mas acima do econômico está a grande riqueza espiritual que Deus me deu. Orando com o sangue de Jesus. Convido você a orar aplicando o poder do sangue que foi derramado do rosto de Jesus, de acordo com a promessa de Isaías 54. Amado Senhor, hoje aplico o sangue que me foi derramado do seu rosto e agradeço porque esse sangue tira o medo, a confusão, a vergonha e a afronta da minha vida. Obrigado por ser meu Criador, meu protetor, meu Redentor e o Deus de toda a terra. Apenas uma gota do seu sangue me livra do abandono, da tristeza e do desprezo. Obrigado, porque sempre estarás comigo, por sua misericórdia e compaixão, por remover toda a rejeição da minha vida. Obrigado, porque minha descendência e meus discípulos serão guiados e ensinados pelo Senhor. Porque me protege de toda opressão e nenhuma arma forjada contra mim prosperará em Cristo Jesus. Amém.